Muito bem, queridos, excelente dia para você. Como é que você está hoje? Deus abençoe rique e poderosamente o seu dia, a sua semana, aliás, o seu mês de junho, diante do altar do Senhor, em nome de Jesus. Estamos vindo aí da marcha de um fim de semana muito especial. Eu quero falar hoje sobre o discipulado, um assunto que eu já tenho abordado esses dias e não foi planejado e acabou vindo no meu coração um caminho mesmo, de discipulado em 3 ou 4 mensagens já, e quero continuar falando sobre isso hoje. Creio que existe uma porção muito especial e que já envolvia a reversão, e eu já estava com esse rascunho praticamente pronto, mas não sabia ainda qual seria a nova campanha. Então, no espírito mesmo, creio que há uma testificação e uma direção do Senhor. Eu creio que para entender talvez essa mensagem, você precisaria dar uma olhadinha na mensagem anterior, que eu falei sobre maestria, porque acaba sendo uma cadeia temática, E esse envolvimento de cadeias temáticas e de assuntos que são complementares, eles são essenciais mesmo para o crescimento e para o nosso desenvolvimento. Muito bem, vamos lá. Eu acabei mencionando na última mensagem sobre essa necessidade de maestria, na condução do líder, do pastor, para tratar as feridas de um soldado, que um soldado sofreu na guerra, que um oficial sofreu na guerra, nos caminhos da obra que vinha realizando, dos desafios que tinha, assim por diante. Eu acabei mencionando esse termo como maestria, e era bem isso mesmo, e acabei falando ali uma definição de maestria que estava relacionada à capacidade, ao acolhimento, à atenção. Mas depois, refletindo um pouco melhor, eu acabei ficando, falar a verdade, insatisfeito com aquela definição que eu dei ali na hora mesmo, assim, na unção. Eu fui consultar um pouco melhor uma outra anotação, porque eu tinha achado ainda um pouco vazia aquela definição. Mas, para minha surpresa, eu olhando também no dicionário, olha só, a maestria é a profundidade de conhecimento em determinado assunto para levar a termo um fim e um propósito comum. A maestria no dicionário está relacionada à perfeição na execução ou uma habilidade específica. E daí, pensando bem, quando eu vi essa definição mais técnica, mais formal, eu falei, poxa, a minha definição ali na unção não estava muito longe do que de fato representa isso. E esse tratamento, ele realmente necessita dessa atenção, dessa profundidade nas coisas. E às vezes a correria do dia a dia, as distâncias, enfim, tantas outras coisas acabam sendo obstáculos para esse tratamento mais específicos. Não acalentar deformações, sabe? Não ficar também tapando o sol com a peneira, onde faltam posicionamentos, e no fundo onde falta santidade mesmo, reverência, mas dando a mão à palmatória, a gente precisa de reciclar mesmo essa porção do discipulado e da atenção nos corredores da igreja, nos finais do culto, nas reuniões, em simpósios, em momentos específicos mesmo, de olho no olho, sabe? Não no culto, que é claro que sempre acrescenta muito, mas em uma mesa, em uma roda de discussão, onde você realmente vê e conhece, às vezes não o pastor, mas o homem, a pessoa. E você vai reparar que nela estão introjetados mesmo os valores que são valores do Espírito Santo de Deus. Então dê uma olhada nessa série, os pastores da regional também. Eu creio que existem elementos muito importantes aí para sentar, fazer uma reunião com os oficiais. Dá para dividir 3, 4, 5 temas. E não por causa do canal do YouTube, isso é uma grande bobagem, Mas é mais uma ferramenta para facilitar, e outras pessoas de outros lugares podem aproveitar também. Mas eu creio que são elementos muito importantes. Primeiro, pelo seguinte, as pessoas estão feridas na igreja, gente. Para você ter uma ideia, tem gente que já passou por fases
que nem conseguia ouvir uma ministração do apóstolo, sequer conseguia. Tem gente que, desculpa a liberdade, que passou por fases que nem Renascer Praise não ouvia. Tem gente que a gente já ouviu falar e já aconselhou que não suportava mais ouvir a rádio. Então o que é isso? Feridas da guerra, porque essas coisas todas são grandes bênçãos, grandes instrumentos de Deus. Então tem alguma coisa que realmente saiu do controle, alguma coisa fugiu da naturalidade, da normalidade. E é onde muitas vezes uma grande geração, ou toda uma geração, ficou pelo caminho, em chamados, em dons, em sentimentos, em ministérios, em igrejas abertas, assim por diante. Então a gente precisa realmente de olhar com atenção, com zelo para isso. E essas mensagens eu creio que estão sendo um instrumento de Deus para a gente poder alcançar e atingir realmente essa renovação e aprofundar o passo nessa aliança mesmo de fato. Existem pessoas que estão sendo despertadas, como muitos foram despertados há muitos anos, e eu mesmo posso dar esse testemunho, para abraçar o ministério como um todo, abraçar a causa do dom e do chamado como um todo. E Deus tem ministrado homens e mulheres de Deus, e não é difícil de encontrar isso aqui no nosso grupo, de que vai chegar uma hora de que aquele trabalho, aquelas coisas que você faz não faz mais sentido. Porque o dom e o chamado, ele tem a tendência de te absorver. E se você estiver iniciando esse sentimento, sabe, essa, vamos dizer, essa escola de discipulado, essa iniciativa de discipulado, ela só tem a tendência de confirmar e de te ajudar nisso. Muitos erraram nesse passo, sabe? Muitos erraram nesse passo por inexperiência, por imaturidade, por falta de conselhos dignos, verdadeiros, e acabaram levando dores para suas casas e famílias que foram desnecessárias. Eu talvez possa dizer isso, eu faço parte do remanescente fiel, né? Mas estamos aí e louvamos a Deus muito por isso. Então há um conjunto de experiências a serem trocadas, e muitas pessoas querem abandonar tudo para fazer a obra e para servir ao Senhor, mas estão com medo. Viram muitos testemunhos de pobreza, de miséria, de desmandos e de tudo mais. E somente esse zelo, sabe, que envolve a maestria, esse acompanhamento, esse olho no olho, essa seriedade também para confrontar as limitações da carne e as mentiras do diabo e os medos, né, do velho homem, as inseguranças, é que vão dar conta realmente de confirmar essa grande obra. E diante disso, eu me lembrei do profeta Eliseu. Eliseu tinha, não é, adiante do ministério de Elias, uma grande escola de profetas, essa é a grande verdade. E ele formou e conduziu homens com iniciativas grandiosas, com obras grandiosas, porque Deus sempre já vai preparando um profeta para levantar no caminho do outro, né? Eliseu veio com essa porção dobrada adiante do ministério do próprio Elias, o profeta que trouxe o fogo de Deus para a terra, né? Eu queria que você olhasse comigo, depois dessa longa introdução, que você olhasse comigo aqui, 2 Reis, no capítulo de número 6. 2 Reis, no capítulo 6. Você vai ver aquele texto onde Eliseu faz flutuar o machado, né? Então diz assim, versículos de 1 a 7. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ah, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o, levanta-o, estendeu ele a mão e o tomou. Meu Deus, que momento
grandioso, de triunfo, né? Assim, de honra mesmo, da presença de um homem de Deus que fala algo que se cumpre. Nas palavras do profeta Jeremias, né? Esse é o profeta, que suas palavras se cumprem. Naquele grande embate que Jeremias tinha com os falsos profetas diante do rei Zedequias, diante da queda de Jerusalém para a Babilônia, né? A palavra do profeta se cumpre, né? Ele escreve por antecedência aquilo que já está selado, porque a certeza absoluta de que a palavra de Deus na boca do homem de Deus tem o mesmo poder da palavra de Deus na boca do próprio Deus. E aqui existem 7 passos ou 7 elementos que eu separei. Você talvez possa ir além ou enxergar até de uma outra maneira complementar, mas nós podemos ver aqui esses passos desse discipulado, dessa maestria de Eliseu para conduzir, tratar e abençoar, enriquecer a vida daqueles homens de uma profundidade que ela é sem precedentes, sabe? Então, em primeiro lugar, você vai ver o versículo 1. Os discípulos do profeta Eliseu disseram: o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Ou seja, pessoas que eram inconformadas, queriam alargar as estacas, não aceitavam ficar naquela pequenez e naquela mesmice de sua vida. Elas enxergaram algo maior, o dom foi ativado em suas vidas. Então essa característica apostólica, de gente inconformada, insatisfeita, sabe? Grata, muito grata, mas inconformada, mas insatisfeita. E é isso que fez com que aqueles homens procurassem Eliseu e mostrassem a ele claramente: Eliseu, vamos dar um jeito, alargar essas estacas, construir um lugar maior, atrair mais gente, sabe? Quebrando toda a estagnação e toda a paralisação. Como eu vinha dizendo, aqueles que têm um chamado mesmo para romper, para fazer a obra, para assumir mais coisas, para chegar lá e dizer: pastor, poxa, o que mais existe de assistência na obra, de necessidade? Essa é a maior carência que existe. O que eu posso fazer para ajudar? Qual horário eu posso cobrir, né? Eu tive agora numa das coordenações aqui da marcha, e há muito tempo, né? Muitos anos eu trabalhei coordenando várias coisas, e agora fiquei nessa coordenação e ficamos, para falar a verdade, meio patinando. Cadê o povo? Cadê as equipes? Cadê o pessoal das igrejas? E ficou pendente daqui, pendente de lá. Falta gente, sabe? Né? E agora, retomando isso, e sempre foi uma cara... Eu subi naquele trio ali, gente, eu olho e falo: a gente foi gerado aqui no meio desse monte de cabo, de fio, de bateria, de barulho. Aquilo ali subiu uma unção no meu coração tão grande, como todos os anos, mas com uma visão de Deus tão especial assim, sabe? De tanto carinho, de tanto zelo pela obra, de tanto temor mesmo, sabe? Então, eu acho que não tem preço, e a gente tem que abrir o nosso coração, começar de mim e de cada um de nós, para esse inconformismo. Depois, no versículo 2, você vai ver: vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Em segundo lugar, esses homens, esses profetas, eles eram marcados pela iniciativa. Não era gente, sabe, do oba-oba e do auê, que quer tirar foto, que vai lá e fala assim: galera, vamos lá, e blá, 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 blá. Mas fica por ali só. Porque tem brechas, tem pendências, tá com o rabo preso, desculpe a expressão. Esses homens não, vamos subir no monte, cortar madeira, iniciativa, sabe, de crescimento, iniciativa mesmo, gente que põe a mão na massa. Eram estes homens. E ainda no versículo 2, a terceira característica, não é? Eles receberam o envio de Eliseu. O inconformismo, não aceito do jeito que tá, você pode dizer, né? Depois dizer iniciativa, vou fazer isso aqui, vou subir no monte, vou escrever um livro, vou abrir um canal no YouTube igual o bispo. Sabe que o meu canal do YouTube aqui, gente, sabe como eu fiz esse canal? Eu fiz esse canal distribuindo panfleto na rua, no ponto de ônibus, e pedindo para as pessoas se inscrever. Se queria uma oração de um pastor, e a pessoa olhava e falava: você, pastor, sou eu mesmo, você não pode se inscrever no meu canal? Porque o meu desejo era poder, sabe, fazer os vídeos ao vivo pelo celular. Eu nem sabia que existia monetização, depois é que eu fui saber. Eu queria poder transmitir de onde eu tivesse, só que eu descobri que para isso eu precisava de 1000 inscritos.
Foi assim que eu fiz, entendeu? E eu cheguei lá e Deus me deu honra. Depois eu gravei os audiobooks e aí vieram outras coisas. Enfim, é um small channel. Mas tá aí, tá feito. Eu tenho o maior orgulho, sabe? Maior alegria. Faz alguma coisa com essa iniciativa, mas para isso precisa de um envio. O Eliseu foi lá e falou para eles: ide. Ide é a palavra que você se lembra bem da ressurreição de Jesus em Marcos 16:15, que o Senhor vem a eles e disse: ide, veja, a palavra do profeta Eliseu, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de seguir 17, hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. 18, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, meu Deus, me sobe um arrepio do pé à cabeça. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, estes ficarão curados. Por causa do envio, por causa do ide. Então, pegue o seu inconformismo, sonhe o desejo do seu coração, procure o teu pastor, a tua pastora, me procure, eu quero impor as minhas mãos sobre a tua cabeça, e eu creio nessa palavra, eu vou te enviar, você vai ser curado em nome de Jesus, vai alcançar o sonho e o desejo do teu coração, sabe? E isso realmente vai ser muito especial de Deus, essa maestria de Eliseu, de perceber que eles precisavam daquele encorajamento, daquele incentivo. E é isso que é o envio. É essa marca, sabe? De saber que o Espírito de Deus vai estar ali e aquela voz daquela autoridade vai estar ecoando ali dentro da caixa do seu peito, dentro da sua alma. E nas dificuldades você vai se apoiar naquela voz, naquela palavra. Mas ganhando tempo, no versículo 3, voltando lá em 2 Reis, no capítulo 6, o versículo 3, vem uma situação que é muito interessante, porque vem um dos discípulos de Eliseu e diz assim, disse um deles, serve-te de ires com os teus servos. Isso é chocante, queridas, porque eram pessoas, sabe, que elas tinham a grata alegria de repartir o seu espaço com o profeta Eliseu. Eliseu estava a milhas e milhas de passos adiante deles, mas eles queriam que ele estivesse lá. Eles queriam. Não era gente snob, arrogante, sabe, que quer fazer as coisas longe para tomar os louros da fama, não. Pode vir, Eliseu. Fica aqui perto da gente. Se precisar corrigir, brigar com a gente, não tem problema. Mas também você pode se alegrar com as coisas certas e boas que faremos, sabe? É grandioso quando você vê assim terminar um culto, vem alguém e fala para você, parabéns, olha a graça de Deus sobre a tua vida, Deus abençoe, obrigado. É a gratidão do Espírito de Deus trazendo reconhecimento, sabe? Não é para louvar ninguém, porque nós não somos dignos disso e eu também não preciso disso. Mas esse homem que vai e fala com Eliseu, vem com a gente, Eliseu, a gente queria tanto que você estivesse lá com a gente, sabe? Tipo assim, poxa, gasta tempo com a gente. É a aliança. Pessoas que olhavam nos olhos de Eliseu com temor, com reconhecimento e que estavam dispostas a tudo com ele, a aliança, sabe? Essa quarta marca dessa maestria de Eliseu. E aí o Eliseu, surpreendentemente, ele poderia tomar assunto em Dotã, na Síria, ele poderia ir aos reis, os governantes, aos generais dos exércitos, viajar para Sunem, ele poderia fazer qualquer coisa da vida dele. Mas o que o Eliseu respondeu, gente? Eliseu, ele diz assim, no versículo 3, eu irei. Meu Deus, vocês vão, eu irei com vocês. Era como se o Senhor Jesus estivesse dizendo, olha, vocês vão, eu sou o Emanuel, Deus conosco. Eu vou estar lá com vocês, eu irei. Eliseu levantou, largou tudo e saiu com a galera, foi com eles, Eu me lembro uma vez saindo de Salvador, e tinha uma banda chamada Suite 4. Eram uns 4 meninos doidos lá. E tinha um guitarrista que eu gostava muito, Vini Pureza ele chamava.
Não, bispo, nós vamos, não sei o que. Lá fala, gente, vocês entrarem no carro aí na doideira, eu levo vocês para tocar na marcha em Aracaju. Eu era coordenador da marcha em Aracaju, imagina. Peguei aqueles 4 doidos, meti dentro do meu carro, mais um monte de bateria, de muamba, de coisa caindo pelos lados, tudo muito duro, com fome, uma alegria, meu, sabe? 4 horas de viagem, para tomar água de coco, e vai na casa do parente, lá na casa do chapéu da linha verde, meu, sabe? Meu, alegria. Quando aqueles meninos subiram naquele trio, meu, e começaram a tocar, mas um som, foi uma loucura, uma alegria tão grande. Um exemplo simples que eu lembrei agora, tinha me esquecido disso a vida inteira e lembrei agora. Da Suíte 4. E foi uma alegria tão grande. E até hoje, quando eu encontro eles contam essa história e eles me agradecem. A gente perde muito, sabe? Na loucura do nosso cansaço e das nossas preocupações de dizer, eu vou junto, eu irei junto, eu vou estar lá. Isso precisa ser corrigido por nós, pastores e líderes e assim por diante. Para a gente ir rompendo aos poucos esse ritual, né, de culto apenas, que a gente acaba estando habituado a fazer, né? Mas ganhando tempo, depois, no versículo, quando ele diz eu irei, né? Eu não poderia deixar de dizer, é o 5º elemento aí, a cobertura espiritual. É a cobertura espiritual, Eliseu estava lá com eles, o espírito dos profetas, sabe, a palavra estava lá, o Eliseu estava lá, a presença corpórea, física dele. Então é a cobertura espiritual, né? E essa porção grandiosa que a gente tem na igreja apostólica. O versículo 4 é realmente impressionante, ele diz assim, ele foi com eles, Eliseu foi com eles, chegados ao Jordão, cortaram madeira. Cortaram madeira, gente, significa que eles eram pessoas que tinham força de trabalho. Gente que tem força de trabalho é a melhor coisa em qualquer lugar. Gente que tem braço, que tem muque, sabe? Gente que perdoa a expressão, é pau para toda obra. Que não está preocupado se é para ser o porteiro. Lembrei do porteiro lá, da visão que contei outro dia. Que eu tive, né? Se para ser o porteiro, ou seja para estar no primeiro degrau, no pé da cruz, não importa. É força de trabalho mesmo. É a disposição, sabe? E isso está dentro desse aspecto de maestria de Eliseu, que com certeza já havia contagiado a vida deles com palavras, atitudes e com sentimentos que evoca também uma porção da última mensagem que falamos. Eu sei que está longo, mas você já veio até aqui, vale a pena você ir adiante. Por último, no versículo 5, que seria o 7º passo, o que acontece? Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou, meu Senhor, porque era emprestado. Sabe o que aconteceu? Com tudo isso, primeiro, inconformismo, segundo, iniciativa, terceiro, envio, quarto, aliança, quinto, cobertura, sexto, força de trabalho, sétimo, eles não passavam de discípulos. Eles ainda não estavam totalmente prontos. Ainda não estavam preparados por completo. O que é natural, ninguém sabe tudo, né? Eles não estavam prontos. E é esse reconhecimento que a gente precisa de ter também, simplicidade, humildade no altar. E não de dobrar os joelhos, como eu tenho dito, mas de se prostrar mesmo diante do Senhor. Aparentemente, eles tinham uma ferramenta só, que era o machado emprestado, né? E eles fizeram um revezamento, cada um ia cortando aquelas madeiras e um cansava, passava para o outro. Chegou na mão de um que deu um golpe em um nó da madeira, um golpe xoxo lá, ou entre as águas, ou entre alguma outra madeira, enfim. E o machado escapou da água. Foi um lance em falso. Acontece. Foi uma situação remota e acabou caindo na mão daquele que estava ali. Mas ali havia uma comunhão grandiosa entre todos eles. Eles vieram, logo correram Eliseu. Se Eliseu não estivesse lá, a cobertura, a presença realmente de Eliseu ali, se eles não tivessem tido essa simplicidade, essa humildade de repartir e compartilhar tudo com Eliseu, como o apóstolo Paulo fala, né, que você tem que compartilhar, repartir os seus caminhos com os seus tutores, com os seus ensinadores. Não me recordo de cabeça agora o texto, mas podemos verificar. E você pode ver aí com facilidade, Timóteo, qualquer coisa aí, como lição de casa, né? E depois você comenta aí.
Agora, eles chamaram Eliseu. O que Eliseu fez? Eliseu cortou um pau, lançou ali, fez flutuar o ferro. Os teólogos dizem que quando Eliseu toma essa madeira que ele cortou, era um símbolo da cruz. Era o símbolo da cruz que iria afundar naquelas águas, como aquela cruz foi levantada e absorveu, né, o sangue de Jesus que escorria por ela e pingava naquela terra. Os teólogos dizem que aqui esse símbolo dessa madeira era o símbolo da cruz de Cristo. Eliseu lançou aquela madeira onde eles mostraram que caiu. Onde foi o problema? Onde está a tua dor? Mostra. Qual que é o problema? Não consigo mais isso, não quero mais aquilo, acho que estou sozinho na igreja, não tem ninguém para ajudar no ministério, é sempre a mesma coisa, o bispo não me atende, ninguém tem tempo, tudo pede dinheiro. Qual que é o problema? Onde caiu? Eliseu perguntou, eles falaram, caiu foi aqui, mestre, nesse lugar. Eliseu não os condenou, não os julgou. A maestria, ela está muito acima de condenação e de juízo. A maestria não vai chamar ninguém de fariseu, de saduceu, como foi a outra mensagem, não. A maestria vai compreender que de 7 passos, faltou só um para a plenitude. E agora é a hora de completar. É a hora de saber que nós precisamos dessa comunhão com o altar e com a obra como um todo, para que a honra ela seja dada mesmo para o Eliseu, porque ele é o cabeça. Mas Eliseu, ele pega toda aquela honra e sabe o que ele faz? Ele diz, eu só sou um instrumento, a honra mesmo é do Senhor. E todos eles foram aplaudir juntos ao Mestre, aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. E aí fez flutuar o ferro. Eliseu disse, levanta-o, versículo 7. Estendeu ele a mão e o tomou. Não tem jeito, o fruto não é colocado na sua boca, mas ele também não deixa de ser colocado ao alcance da sua mão. Escreva essa frase aí na sua Bíblia, no seu caderno, no seu coração, na sua agenda, na sua caderneta, no seu lembrete do celular, onde for. O fruto não é colocado na nossa boca, mas ele é sempre colocado ao alcance da nossa mão. A gente tem que interagir com os fatores espirituais e alcançar realmente esse fruto. E eu creio que esse é um tempo de grandes e grandes frutos. Não sem trabalho, não sem labor, não sem aliança, não sem fidelidade. Mas nós vamos alcançar esses grandes frutos. E eu sempre digo, eu ainda não vivi os melhores dias da minha vida. E esses dias estão por começar. E eu desejo que assim seja para você também. E para encerrar, se você me permite, a bênção aqui é muito clara. A bênção é a reversão. A bênção, sabe qual é? É que o pesado se tornou leve. E eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus. Se você está carregando um peso, entrega para o Senhor Jesus, que o fardo dele é leve e agradável. O que era pesado na tua vida vai se tornar leve. O que você não compreendia e não aceitava e achava que estava sozinho e que ninguém estava nem aí, isso não vai fazer mais diferença para você, porque você tem que servir ao Senhor e não a homens. O que era pesado se tornou leve. O ferro veio para cima da flor das águas. Meu Deus! Então o que estava embaixo veio para cima. O que estava esquecido, meu irmão, minha irmã, nome de Jesus, foi lembrado. E principalmente, o que havia se perdido foi achado. Medita nisso. Fica com Deus.